Conversas com Mel. Um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos. Olá, sejam bem-vindos ao Conversas comigo, Mel Chaves, e a mais um momento de conversas com convidadas especiais. Vários são os fatores que contribuem para o seu surgimento. Desde fatores hereditários, histórico familiar, medicamentos hormonais, stress, entre outros indicadores. A certeza é apenas uma. A prevenção é a melhor forma de enfrentar este mal. Quando diagnosticada em fase inicial, a chance de cura vai até 95%. Isto poderá acontecer através do autoexame ou estando atento a alguns dos sinais que o nosso corpo pode emitir. Conhecer o nosso corpo é fundamental. Elusivo ao Outubro Rosa, nós vamos falar sobre a importância do rastreio. Já tenho aqui as minhas convidadas, Albertina Manassa, que é médica oncologista, Antonieta Muongo, que é uma guerreira e também vem em representação da Liga Angolana contra o Cancro, e Cátia Nobre, da Semana Rosa Angola. Bem-vindas ao Outubro Rosa, não é? Obrigada, Nós não estamos a celebrar, mas estamos... é um mês onde fazemos uma dedicação extra, porque o alerta para o câncer de mama e com qualquer outra doença é constante. Não é só no mês que se assinala a efeméride, não é? Por assim dizer. Tem que ser constante, mas pronto, entramos no mês de outubro e é isso que nós queremos trazer também a consciencialização a vocês que nos estão a assistir aí em casa, através das redes sociais, em Angola e em todo o mundo que nos assiste. Então nós entramos aqui neste mês, onde mais uma vez vamos estar a abordar a importância do rastreio, não é? Nós nem falamos da doença, nós falamos do rastreio, porque isto sim, como dizem aqui os indicadores, leva até cerca de 95% da cura, é quase 100%, então é mesmo muito importante nós estarmos constantemente a tocar neste tema, não é verdade? Albertina, que é um rosto já conhecido aqui do nosso canal e aqui do Sofá de Conversas com Mel, como médica oncologista e que pronto, são várias as áreas da oncologia que acaba por receber. A maior parte, vamos até já por estatísticas, não é? A maior parte dos casos, quando lhes chegam, fizeram rastreio, fizeram autoexame? Não. Fase avançada? Infelizmente não, fase avançada. Normalmente chegam na fase 3, 4. Que é já o estágio mais complicado. São os estágios mais avançados que nós temos do câncer ou cancro de mama, não é? Então, aí a necessidade mesmo nós de falarmos que é necessário fazer o rastreio, porque qual é o objetivo de rastrear? É de detectar precocemente. Exato. Então, detectando precocemente uma doença cancerígena, lógico que nós vamos ter 95% de chance de cura. E às vezes são pequenas coisinhas que nós podemos identificar. Com certeza, com certeza. Então, o hábito de fazer o autoexame da mama é importante. É muito importante. É. Antonieta, infelizmente foste uma das pessoas que foi afetada por este mal, não é? Que assola todo o mundo, não escolhe género. Como é que foi a identificação do teu câncer? Olha, eu fui diagnosticada com câncer da mama o ano passado, isso em março. E numa primeira fase eu nem sequer fazia ideia de que de facto poderia vir a ser o câncer da mama. Estranhamente, na véspera do período menstrual, eu sentia uma vermelhidão nos seios, mas só mesmo em véspera do período, e depois logo passava. E aquilo constituiu uma curiosidade e fui então à clínica Lucrécia Paim, ao Hospital Lucrécia Paim, fazer alguns exames e diziam-me ser endometriose. Fiz um tratamento de 6 meses, mas não havia resultado e estava para ser operada no 7º mês. Ai, meu Deus do céu. Mas depois alguém disse-me, olha, por que não chegar até ao IAC, não é? Para fazer então os diagnósticos e ver o que é que de facto se passa. E lá fui, por acaso fui atendida pela doutora Albertina Manassa, que é a minha médica que me acompanha, e tive o resultado, depois de vários exames, tive o resultado do câncer, no caso. E tão logo tive o resultado do câncer, comecei a fazer o tratamento, que é a quimioterapia.
E no teu caso, até o teu alerta, tu deste conta logo, só que pronto, não tiveste logo o diagnóstico certo, então ainda passaram alguns meses, 6 meses. Na verdade, não consideraria ter tido, não é, como é que eu vou aqui dizer, não consideraria ter tido o diagnóstico antecipado, porque algumas vezes eu sentia algum nódulo, algum desconforto, mas por não conhecer de facto os sintomas do câncer, de certa forma achava ser uma coisa normal. Porque algumas vezes eu apalpava e sentia e outras vezes desaparecia. Só que quando ele volta numa intensidade que já não mais desaparecia, já não reduzia. E aí eu via, não é, a diferença nos seios. A cada dia que passa ele evoluía com uma intensidade muito maior. Meu Deus do céu. Quando foste diagnosticada, ainda estava num estágio inicial? Já não, não é? Já não. Já estava na fase 3. Na fase 3? Certo. Meu já Deus estava do na céu. fase 3. Mas estás a fazer todos os tratamentos e está a correr bem? Graças a Deus, eu já fiz a quimioterapia, fui operada agora em fevereiro. Terminei recentemente a radioterapia e está a correr bem. Guerreira mesmo. Mas já está curada em nome de Deus. Em nome de Deus, certo. Exatamente. Olha, até fiquei arrepiada mesmo. E só não me levanto agora que é para não estragar aqui o plano. Os telespectadores já me conhecem, né? Porque senão eu começava já aqui a chorar para te dar um abraço. Mas já vamos dar o nosso abraço, porque assim, já estás curada em nome de Deus. E em casa também estão a mandar boas energias para ti. Obrigada. Kátia, tu estás com a associação a Semana Rosa Angola, que fazem também inúmeras atividades, assim como faz a LAC, não é? Qual é o foco também principal? Nós sabemos que é o alerta, o rastreio, mas que outras atividades vocês desempenham dentro da associação? Exato. Enquanto Associação de Semana Rosa Angola, o nosso foco principal é a informação. Assim como disse aqui a nossa guerreira, ela até sentia o nódulo, mas não sabia quais são os sintomas. Então, o foco principal da Associação Semana Rosa Angola é mesmo a informação. É disseminar a informação em qualquer lugar, nos lugares onde a informação não chega. Porque a doutora Albertina também pode concordar, eu acredito que no câncer e como com muitas outras doenças ainda no nosso país, a maior falha é nós não sabermos o que temos. Exatamente. A ignorância em termos de saúde, infelizmente, que ainda é muito grande no nosso país, é que faz com que percamos muitas vidas, tanto com outras patologias e tanto para o câncer. Nós temos tido contato com guerreiras, que nós acompanhamos, que nós prestamos apoio, seja alimentar, às vezes com alguns exames, porque dentro do Instituto, que ainda é o único, às vezes uma ou outra coisa não se pode fazer, tem que se aguardar. Então, nós, junto dos nossos parceiros, temos tentado preencher algumas dessas lacunas, mas o foco principal da Associação Semana Rosa Angola é levar a informação. E nós não fazemos atividades somente em outubro, nós trabalhamos durante o ano todo, realizamos palestras, alguns workshops, para levar mesmo informação. Porque é como disse a Mel, não escolhe gênero, não escolhe raça, não escolhe classe social, não escolhe política, nada, partidos, nada. Não é? E mais, nós estamos aqui a deixar o alerta, não temos nenhum homem no nosso sofá, mas existe um número significativo já de homens com câncer de mama. E nós já vamos até aqui, eu vou puxar este tema aqui com a doutora, porque como oncologista, ela tem muito acesso a essas informações. Diz-me uma coisa, quando tu dizes que vocês fazem este trabalho de consciencialização e levar a informação, vocês também vão para as províncias, vão para dentro dos bairros também, não é? Sim, vamos sim. Nós vamos fazer consciencialização nos mercados, vamos aos bairros, já fomos à província do Bengo, nós já fomos à província do Kwanza Norte para levar palestras, para levar ação, não ficamos só dentro do nosso ciclo fechado, condicionados a Luanda, não. Estamos mesmo a levar, e para este outubro a nossa campanha mesmo é, vamos caminhar rumo a maior consciencialização, vamos mesmo sair mesmo de Luanda para ir também para as outras províncias. As outras províncias. E depois, por exemplo, se houver pessoas de outras províncias que queiram abraçar a causa para depois também, de alguma forma, serem uma extensão do que é a associação aqui em Luanda, não é? Terem uma representação nas outras províncias. É só entrar em contato convosco. É só entrar em contato connosco. Também está aqui a passar no rodapé, tenho aqui as páginas e os contactos que é para contactarem, não é? Exato. Por enquanto, nós só temos mesmo representação em Luanda e em
Benguela. Tanto é que uma das nossas atividades, metade do nosso ciclo de palestras deste Outubro Rosa será em Benguela. Por enquanto ainda só temos em Luanda e em Benguela, mas se alguém que estiver aí em casa estiver a nos ouvir de uma outra província e quiser se associar a nós, é só entrar em contato. Estamos abertos. Estão a ver. Temos muitas formas de pegar e fazer o bem, porque inteirar-se sobre estas práticas e depois passar a palavra também vai ser o nosso contributo para a nossa sociedade. Com certeza. Os homens. A doutora, nós estávamos a falar ali no camarim, eu disse, doutora, os homens então, eles não querem falar. Oh, mas o que é que se passa convosco? Esse tabu, nós temos que falar das doenças, senão vai-se perder vidas, vai-se destruir famílias, acaba-se com tanta coisa por causa ou tem vergonha, ou porque não quer aceitar para ir ao médico. O que é que se passa com os homens? Não, é como tudo. O facto de ser homem, vou chegar no hospital, vou enfrentar... Porque é um câncer de mama. Exatamente, então... Porque até o momento há homens que acham que o cancro de mama só são para as mulheres. Eu estava num determinado lugar, assim mesmo de renome, e fui mesmo dar uma palestra. E assim, nas entrelinhas, para entrar para a sala, uma colega perguntou, oh, colega, tu não vais assistir à palestra com a doutora Albertina? E ele diz, não, eu sou homem, não tenho que ficar na palestra porque eu não vou ter esse cancro. E eu olhei para o senhor e disse, desculpa. E assim uma pessoa instruída. Com certeza. Eu disse, desculpa, o homem também tem cancro. Ele ficou tão admirado, inclusive veio para a palestra. E normalmente nas nossas palestras a gente mostra. E temos imagem de homens. Não é figura, é mesmo os pacientes que chegam lá ao hospital. E temos homens. Vamos até aproveitar aqui este espaço. Como é que... Porque os sinais são completamente diferentes, não é? Por exemplo, no caso da Antonieta, a Antonieta tornou-se visível para ela a vermelhidão, portanto, ela faz a comparação do ciclo menstrual, que ficou vermelho, que aparece um caroço, depois desaparece, porque é uma coisa que é normal nas mulheres, não é? Porque o nosso corpo transforma-se na fase da menstruação. No caso dos homens, os sintomas? Então, vamos começar assim. De uma forma geral, o câncer é silencioso. Mas, lógico, há algumas alterações que chamam à vista. Eu até digo que, se for o caso do homem, é mais fácil que na mulher. Porque a mulher ainda tem o tecido mamário, ainda pode confundir. Muitas vezes a mulher só diz, doutora, eu só notei o caroço agora. É assim, este caroço, ele começa logo com o tamanho de uma semente de laranja, muito pequena. Mas se eventualmente o homem ter alguma suspeita, é facilmente ele que nota, porque ao passar a mão no peitoral, ele já nota que há alguma alteração. Porque o seu peitoral não está desenvolvido, não é? Tem o músculo, mas não tem glândulas mamárias. Sim, vai aparecer lá um carocinho, exatamente, uma bolinha. Lógico. E ele vai aperceber-se. Nós até chamamos isso de brincadeira que o homem está a ficar caenche só de um lado, não é? Porque tem uma saliência maior de um dos peitorais e aí é mais visível e ele tem que ir ao hospital. Infelizmente, por vergonha, por esse, entre aspas, esse tabu ainda, então ele recorre mais tarde ao hospital e muitas das vezes já numa fase avançada. Pois, realmente é muito... é complicado, é complicado. Antonieta, foi um baque, não é? Foi. Como é que foi receber o diagnóstico? Foi um embate porque eu não estava à espera. Eu devo dizer que até aquele momento eu não estava lúcida do que de facto era o câncer. Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu achava que fosse como um diagnóstico qualquer, que com um tratamento normal passaria logo e pronto. Quando eu fui explicando às pessoas, aí começou a surgir o impacto, porque as pessoas ficavam, o quê? Tu tens isso? Então eu via, então isso é grave. A sério? Tu não tinhas esta noção? Eu não tinha a noção de que era tão grave assim o câncer. Eu recebi a notícia, eu disse, pronto, tenho câncer, doutora, eu tenho câncer, tem cura? Antonieta, tu vais fazer o tratamento e tem sim, senhora, a cura. Ok, é uma doença, é um diagnóstico, vai passar. E quando eu fui conversando com algumas pessoas e eu via o impacto que essas pessoas... A reação dessas pessoas começou a despertar algo em mim e a preocupação. Daí eu comecei a ter a necessidade de investigar. E na medida em que eu ia colhendo matérias em relação a isto, eu começava a angustiar-me. Eu ficava, meu Deus, por que eu? O que é que vai ser de mim?
E até aí, prontos, era uma... Eu penso que levei algum tempo para aceitar a doença e a minha ficha começou a cair no momento da quimioterapia, que é um processo muito difícil, mas muito difícil mesmo, a queda do cabelo, os efeitos colaterais, toda essa situação é que causou-me mais impacto em relação ao próprio diagnóstico do câncer na mama. E é uma coisa que depois acaba por mexer também muito com a nossa própria autoestima, não é? De facto, não tem como não ser assim. Mexe com tudo, principalmente com o nosso psicológico, porque eu dou graças a Deus, eu penso que esse período de quase 2 anos eu tenho estado a levar, não é, de ânimo leve, se assim posso considerar, porque apesar de ser um processo muito difícil, eu tento sempre mentalizar que vai passar. Isso ajuda-me bastante. Exatamente. Mas nem todo mundo tem esse carisma, tem essa força, certo? Então, a gente quando começa a perceber que a nossa pele está a ficar preta, não é? Nós ficamos com a pele manchada, meio rugosa, o cabelo cai, depois fica assim aqueles uma pelos... penugem, sim, fica uma penugem. Tudo isso tu olhas para o espelho e percebes que... Não te reconheces, não te revês. Meu Deus, eu estou nesse aspecto, como é que vai ser? Então, é muito difícil. E uma das formas que eu encontrei que é para manter a minha autoestima é aceitar que estou assim, andar da forma que eu estava e ajudou-me bastante. Aceitar que estás assim, mas que não vais ficar assim. De forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Nós já vamos continuar com este assunto. Nós vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Vocês aproveitem, já sabem, passem pelas redes sociais, deixem também os vossos comentários, deixem sugestões de temas. E, aliás, nós estamos aqui a falar sobre o Outubro Rosa e a importância do rastreio. Façam aquele toquezinho, a mão para trás. Nós temos a nossa peça onde vamos mostrar também, no segundo e no terceiro bloco vamos ter peças onde vamos mostrar como se faz o rastreio também, está bem? Que é para exemplificar e com toda a certeza vai correr tudo bem, porque como nós vimos ali as estatísticas, né? Com o diagnóstico precoce, 95% de chance de cura. Nós voltamos já a seguir. Estamos de volta e a nossa conversa hoje é sobre a importância do rastreio alusivo ao Outubro Rosa, e vocês sabem que nós estamos a falar o rastreio contra o câncer de mama, principalmente. Várias são as histórias de superação que podem ser contadas, desde o aceitar do diagnóstico, o processo de tratamento e a parte também da saúde mental, que é fundamental. A Cuiela Clementino traz-nos algumas dessas histórias na primeira pessoa. Márcia Junqueira é uma mulher guerreira que trabalha como farmacêutica há determinado tempo. Das várias características que tem, a compreensão é uma delas. Por isso, aceitou o convite e contou-nos a sua história. Em 2021, descobri que tive câncer, ou que estava com câncer. Isto porque em 2020 eu fui retirada um nódulo na mama esquerda e depois de ter retirado o nódulo, foi-se passando alguns meses, novamente apareceu outros nódulos. Recorri novamente ao hospital, à mesma clínica, e disseram ao médico que novamente o nódulo apareceu. Ele disse-me que não, que eram fibrosas devido à cirurgia. Mas passando algum tempo, os nódulos foram crescendo e as dores eram imensas. Eu decidi ir ao centro de oncologia para poder ouvir a opinião de um segundo médico do que se tratava, porque tudo bem, o médico havia dito que não era nada, quando não é nada não cresce, uma vez que já estava a atingir o seio todo. Então, fui atendida pela doutora Ercília e ela disse-me, sem antes ter feito exames, que pelo tempo de experiência que ela tem como médica, se tratava mesmo de um câncer. Eu duvidei porque há alguns anos atrás, que em 2020, eu estava a ser acompanhada
por alguns médicos, fiz vários exames e eles garantiram-me que não tinha probabilidade de ser câncer. Então que eu tinha que ficar à vontade e não tinha por que me preocupar. Mas eu achei estranho, pois eu disse, doutora, não pode ser, porque o médico disse-me que não teria probabilidade, de ser câncer. A doutora Cília disse, não, minha querida, eu olho para ti e pelo que eu analisei, tu estás com câncer. Eu disse, está bem. Mas depois desse embate, foi mesmo muito duro, porque até nesse dia, quando os resultados saíram, eu estive sozinha. Eu gosto de andar sozinha e fui mesmo sozinha. O médico estava preocupado e perguntou-me por que vieste sozinha. Eu disse, doutora, eu gosto mesmo de andar sozinha e estou preparada para tudo. E eu entrei na liga por intermédio de uma vizinha que também passou pelo mesmo cancro do colo do útero. Ela ouviu e ligou-me, disse que queria conversar comigo e que queria apoiar-me acerca disso e explicou-me que ela estava incluída num grupo da Liga Angolana contra o Cancro. Se eu quisesse fazer parte desse grupo, eu disse que sim. Então foi aí que comecei a ter ligações com a Liga e depois decidi mostrar as caras para poder sensibilizar também e dar força a outras pessoas que quando descobrem não têm coragem, preferem ficar num canto escondida, e estou aqui para mostrar que não é assim, é apenas uma doença. E quanto mais cedo nós descobrirmos, ou quanto mais cedo for o diagnóstico, maior é o tratamento de cura, porque quando nos fechamos a dizer que não tem cura, vou morrer, eu já sei que eu vou morrer, é mentira. Pois está aqui uma realidade. A pessoa não é fácil, não é? Um diagnóstico, mas pela primeira vez eu acho que esta merece realmente ser uma referência, não é? Por ter tido esta coragem de dar a conhecer que o câncer de mama existe sim nos homens. Vocês estão a ver como existe? E é importante nós pegarmos e termos esta atenção de pegar e divulgar para outros homens, não guardar para nós, porque podemos, com a nossa divulgação, com a nossa partilha, nós podemos estar a ajudar outras pessoas a consciencializar sobre o que este mal é, porque é um mal, não é? É um mal que afeta tanta gente, homens e mulheres. E é verdade, e principalmente nos homens, como existe este tabu muito grande, que na verdade esse tabu existe na nossa sociedade toda, de modo geral. Porque mesmo nas mulheres, nós, enquanto Semana Rosa Angola, do acompanhamento que fazemos das mulheres, vemos muitas mulheres que quando têm o câncer escondem. Escondem da família, escondem do marido, porque não querem ser conotadas, porque muitas das vezes, como se fosse uma coisa contagiosa, não é? Uma coisa contagiosa. E pior do que contagioso é ter a família dizer que é feitiço, que é maldição, que foste buscar em algum lugar. Já ouvimos muitos testemunhos desta forma. E os homens escondem-se. Dizer que tive câncer de mama é uma coisa... É quase como uma vergonha dizer, não, porque isso é uma doença das mulheres, como a doutora estava aqui a dizer. Cátia, tu tocaste aqui num ponto. Nós, o ano passado, até quando estávamos a abordar esta mesma temática aqui no Conversas com Mel, eu lembro-me que a Anabela, da LAC, até tinha-nos contado de uma das guerreiras que tinha vindo de uma província para fazer o seu tratamento cá em Luanda. Estava em casa de um familiar, se não estou em erro, e depois esta familiar que tinha acolhido foi à igreja e o pastor, vejam só, o quão ignorante as pessoas são. O pastor disse que na casa dela não tinha prosperidade porque ela estava a acolher uma pessoa que estava com uma doença e estava a infectar o ambiente todo da casa dela. A senhora foi fazer o tratamento, quando chegou em casa, tinha encontrado, queimaram as coisas dela e só não queimaram o colchão. Não queimaram. Tinham queimado também o colchão, não foi? Foi queimado. Que estava a dizer que... Estava amadurecido, então tinha que se desfazer. Exato. As coisas está da amaldiçoado. Senhora, mas digam-me só, se isto é uma coisa normal, vocês aí em casa, vejam só o ponto que a ignorância das pessoas está a chegar. Isto não é uma coisa normal. Não é? E nós temos que começar a olhar, existem as coisas das tradições e dos feitiços e nós não estamos a pôr em causa nada, porque é assim, quem acredita, no que cada um acredita naquilo que quiser acreditar, mas é assim, é preciso um bocado de bom senso. Então nós vamos pegar, pôr na rua um familiar que já está doente, já está com uma condição psicológica abalada, porque tu é que estás a trazer pobreza no meu lar.
porque o pastor é que disse. Como é que a gente assim vai pegar e vai dizer à pessoa, olha, tu estás neste estágio, vai procurar na igreja o suporte, se da igreja está a vir este comportamento? Exatamente. Como nós sabemos, a igreja faz parte também da sociedade. E é a partir da igreja que a gente vai pedir, entre aspas, socorro para sensibilizar, para mobilizar as pessoas. Então, porque nós sabemos que a igreja reúne muita gente. Nós vamos... E é empática, não é? Exatamente. A doutrina é de empatia. Com certeza. Como é que vão pegar e fazer uma coisa dessas? E não obstante a isso, Mel, é que nós precisamos entender que da mesma forma que temos a aceitação como o primeiro passo, não é? Vamos considerar a prevenção como o primeiro passo, não é? E a aceitação como segundo passo. A família, o apoio da família vai ser chamado terceiro passo antes do próprio tratamento, não é? Que é dado no hospital. Nós somos, nessa condição do câncer da mama, somos retirados uma série, não é, de coisas na nossa rotina. Nós mudamos completamente a nossa rotina. E se nós não encontrarmos um apoio familiar, nós nos derrotamos. Por isso é que muitas das vezes tu vês paciente com o diagnóstico do câncer, aparentemente estava bem, mas acabou por perder a vida. São situações como esta que abalam muito a psique da pessoa, a falta de apoio familiar, que nos levam a esse tipo de situações. E reparo que muitas desses pacientes vêm de fora, das outras províncias. Sim. Não têm onde se abrigar, recursos. não têm recurso. Eu tinha conversado com uma guerreira também e ela testemunhou que estava com o braço muito inflamado na altura e disse-me, olha, eu estou aqui desde manhã com muita fome, porque a minha irmã diz que não pode me dar comida, eu tenho que ir trabalhar, estou na casa dela há bastante tempo e estou a dar prejuízo. Os meus sobrinhos fazem bullying comigo e eu senti muito por isso, porque nós precisamos de facto de apoio, de atenção, para que de facto essa doença possa, não é, ser curada. Nós não precisamos de muito. Não precisamos de muito, mas infelizmente deparamos-nos com situações desta, falta de amor, falta de empatia e muitas das vezes nos nossos familiares. Eu acho que, desculpem, você já assim, é uma coisa que me toca muito porque família é a nossa base, é o nosso suporte. E quando nos falta a família, nós não temos nada, não temos nada. E se tu já tens uma igreja, eu não vou generalizar porque aquele pastor acho que nem tem nome para se dar, não é? Mas se tu não tens o apoio da tua família, né? São as pessoas que te conhecem na tua essência, que fazem parte do teu dia a dia, se tu não tens este suporte, como é que uma pessoa vai enfrentar uma doença que é tão dura? Tu mesmo disseste, não é? O processo da quimioterapia, estar a passar por essas coisas da autoestima, de ver o corpo às vezes mutilado. Muito difícil, muito difícil. E são N casos como este que tu te deparas, de pacientes que estão na sala de tratamento de quimioterapia e não têm nada para comer, não é? Tu ficas por 2 a 3 horas aí a fazer o tratamento da quimioterapia sem colocar nada no estômago e rapidamente começas a ter aí os efeitos colaterais. E uma outra situação que também marcou-me muito nesta fase é o facto dos nossos familiares não se predisporem, que é para acompanharem os pacientes, as consultas e principalmente nos tratamentos. Tu vês muitos pacientes sozinhos, desolados e ficam ali, não é? Mas têm familiares e esses familiares não são familiares distantes, são próximos. Mas infelizmente levam isto como uma situação normal. Então é um apelo também que eu faço aqui, não é? À sociedade em geral, mais empatia em relação a esse tipo de coisas. É muito triste tu veres pessoas, não é, a passarem por essa situação. É muito difícil de aceitar. Automaticamente tu já vais te sentir rejeitada pela condição física que tu vais começando a ter ao longo do tratamento e principalmente com o facto de você sentir a falta de apoio da tua família. Claro. Às vezes nós sentimos mais aproximação com amigos, com pessoas distantes das nossas famílias. E isso torna o processo mais difícil porque mexe muito com a nossa
perguntamos-nos porquê, o que é que está a ocorrer. Kátia. É verdade, e com relação a isso que a Antonieta disse, por isso é que nós fazemos sempre um apelo. Porque nós às vezes achamos que para nos ajudar precisamos ter muito. Mas por isso é que muitas das vezes nós, enquanto associação, levamos um café da manhã, uma tigela de sopa, um pão para distribuir aos pacientes e chamamos a sociedade em geral. Venha conosco, venha oferecer um abraço. Porque tem pessoas na oncologia que eles só precisam de um abraço. A doutora Albertina está aqui, também sabe e pode confirmar. Muitas das vezes a superlotação do hospital não é porque tem muitos pacientes acamados. Tem muitos pacientes que vêm da província, não têm onde ficar, não havia necessidade de estarem internados e ficam internados porque as famílias não os querem ter em casa. Tem pacientes que são literalmente abandonados pelas famílias no hospital. E o hospital depois também, a parte da área social, tem de ir fazendo este trabalho com a ajuda das associações, com a ajuda da sociedade. Por isso é que nós temos sempre gritado, olhem para o Hospital do Câncer, que hoje ainda é o único hospital do câncer a nível da Angola a operar, a funcionar a 100%. Né? Começamos a ter a inauguração dos novos hospitais, o trabalho que o Ministério da Saúde tem feito e muito bem, que vai começar a se abrir as áreas oncológicas nestes novos hospitais gerais, mas que ainda não estão a funcionar em pleno. Ainda é só o IACC. Então, olhem para esses hospitais, olhem para essas mulheres, olhem para essas pessoas. Nós temos guerreiras que muitas das vezes são abandonadas pelos esposos. Então, aumenta o apelo da Antonieta aos esposos, maridos. O momento em que a sua esposa mais precisa de si, tu largas a mão. Tu largas a mão. E é isso que a Antonieta disse e acredito que a doutora Albertina também pode confirmar e nós temos visto isso. Muitas das vezes o que as mata não é bem o câncer, é a psique. Por isso é que nós também temos feito um trabalho com psicólogas, palestras motivacionais, para devolver um pouco da autoestima. Às vezes, quando nós, por exemplo, organizamos uma tarde de maquiagem, as pessoas acham, meu Deus, que futilidade. Mas não é futilidade para estas mulheres. Claro que não. Nós pedimos, mulheres, quem tiver uma peruca a mais, muitas têm 2, 3, 4 perucas, traga a sua peruca. Temos um salão parceiro que vai tratar as perucas para nós podermos doar perucas. Isso é uma frescura. Não é frescura. Nós, enquanto mulheres, sentimos que não é frescura. Faz diferença. Tu olhas para o espelho e puderes te reconhecer. Faz diferença quando nós sentimos um abraço de alguém que nos diz, olha, eu estou aqui, qualquer coisa, ligue para mim. Eu posso não ter para lhe dar, mas eu vou lhe ouvir. Isso faz diferença. Então, sociedade, olhem e tenham empatia pelos pacientes oncológicos. Não só as mulheres, as crianças, tem homens, mas olhem com empatia. E, a par disso, nós também temos lutado e temos começado a trabalhar junto a um escritório de advocacia para poder também levar para o nosso executivo, para a Assembleia Nacional também, quem sabe, para ter um projeto de lei que apoie as guerreiras. Nós tivemos caso, acredito que a LAC também tem, a doutora Albertina também possa ter conhecimento, de mulheres em fase de tratamento de oncologia que são demitidas do hospital. Meu Deus, porque estão a faltar muito por causa da quimioterapia. Isso não pode ficar aqui. É verdade. Vamos fazer a pausa. Não. Temos que esmiuçar, que é para pegar e começar a chamar a consciência destas empresas, porque é assim, é tudo muito, não existe aqui, eu não tenho culpa, até não nos tocar na nossa família, não é? Nós vamos fazer aqui o nosso último intervalo e voltamos já a seguir. Peço desculpa porque hoje estou a ralhar, estou a chorar, mas é assim, é uma coisa que me deixa realmente muito altera o meu sistema nervoso, porque nós, como povo angolano, somos um povo empático e o que eu sinto é que nós estamos a perder um bocadinho aquilo que é a essência do povo angolano. Nós voltamos já a seguir. Estamos de volta ao nosso terceiro e último bloco do Conversas com Mel, onde nós estamos a falar sobre a importância do rastreio do câncer de mama, não é? Aqui alusivo ao Outubro Rosa. Mas antes de nós irmos para o intervalo, tinha aqui a Kátia, estava a falar de um tema muito importante, que ela estava a falar da parte legal que tem que ser discutida, porque há muitas empresas que depois acabam por descartar, porque o nome é esse, descartar os funcionários
que estão em tratamento, não é, Kátia? Exatamente, isso é verdade. E estava a dizer que nós, junto com o escritório de advocacia, estamos a preparar um dossiê para poder apresentar ao Executivo uma proposta de lei que proteja os pacientes oncológicos. Não estamos a falar somente das mulheres com câncer de mama, mas dos pacientes oncológicos como um todo. A semelhança do que nós já vemos em países vizinhos, como Portugal, Brasil, que existem leis que protegem o paciente oncológico enquanto estiver em tratamento. A semelhança do que quando uma mulher está grávida não pode ser demitida. Exato. Um paciente oncológico não pode ser demitido no meio do tratamento, porque ele está a parar para a quimioterapia, não é pelo seu querer. Claro. Né? É porque tem que dar continuidade ao tratamento médico. E, infelizmente, os patronos aqui das empresas, e empresas renomadas, empresas que até têm departamento jurídico e sabem que não é legal demitir um funcionário que tenha qualquer outro tipo de patologia no meio do tratamento por causa de doença. Se trouxe o relatório médico, se trouxe todos os documentos justificativos, não é de lei que se demita. Infelizmente, temos muitas guerreiras, né? Falo das guerreiras porque são as pessoas que nós temos mais contacto na associação, que estão em casa, demitidas, porque os patronos não entenderam. Mas os patronos não têm que entender, têm que ter primeiro empatia e também respeitar aquilo que é a lei que já existe. Não se demite um funcionário em fase de tratamento, seja qual doença for. Infelizmente temos depois... Tu não tens como te autossustentar, o teu esposo te abandonou, ficas em casa com crianças, como é que tu vais dar continuidade ao tratamento se depois da quimioterapia era suposto que tomasses um sumo natural, um batido de fruta? Como é que tu consegues comprar isso? E, Mel, deixa-me só acrescer aqui, e muitas pacientes desistem do tratamento, porque elas precisam ganhar o pão. E aí dizem, doutora, vou ficar quanto tempo nesse tratamento? Os meus filhos estão em casa, precisam de comer. Aí nós ficamos, mas se eu parar o tratamento, essa paciente não vai ter a meta que a gente preconizou. Então, é um dilema muito grande mesmo. Ai, meu Deus do céu, é sério. Eu já nem sei onde é que eu meti aqui o meu guardanapo, porque assim, eu também sou mãe, não é? Com certeza. E para uma mãe, por mais que uma mãe esteja doente, os filhos vão ser sempre a sua prioridade. Com certeza, com certeza. Então, imaginem só, vocês aí em casa, a pessoa já está a passar por este processo. Infelizmente, existem homens que não merecem ser honrados e chamados como homens que abandonam as mulheres nessa situação. Ainda as deixam com os filhos. Não é? A pessoa já não se consegue cuidar a si própria, ainda deixa com os filhos e depois a entidade patronal ainda despede. Do género. Isto é quase dar uma sentença. Mel, se nós formos a falar aqui de estatísticas do que levam à morte do câncer, não é? No geral, eu penso que nós vamos ter essa questão que a Kátia falou muito bem como principal. Porque repare que eu, quando recebi o diagnóstico, logo a minha médica, no caso a doutora Albertina, já disse-me, olha, tu vais deixar de comer isso, aquilo, e vais ter que comer isso e aquilo. Eu olhei para a doutora e eu disse, doutora, mas eu não tenho possibilidades de comer o que a doutora me está a pedir, porque são coisas caras, difíceis de aparecer. Reparo que eu, enquanto mãe, funcionária, sou despedida do meu local de trabalho por conta da situação que eu estou a enfrentar. Como é que psicologicamente eu estarei bem que é para seguir com o tratamento? Isso são situações muito verídicas, porque nós na LAC, não é? Temos N guerreiras a passarem por isso. Ainda na atividade que nós tivemos recentemente, 2 guerreiras estavam super aflitas por causa do horário. Não, mas isso está a demorar muito, nós temos que ir trabalhar. E eu perguntei, vocês vão trabalhar? Sim, vamos. Mas tu estás a fazer a quimioterapia? Sim, mas ainda assim eu tenho de ir. Oh, mas por quê? Olha, senão vão me demitir. Eu, sinceramente, deram-me 3 meses, mas 3 meses fiquei em casa sem salário. E tive de retomar, porque não posso perder o meu emprego. Então, a gente começa a deparar-se com situações de género e pergunta-se em que país estamos. Sim. Em que situação, não é? Nós podemos nos sentir acolhidas, não é? Como é que nós vamos nos sentir acolhidas diante dessa situação?
São muitas mulheres, de facto, a passarem necessidades por isso. E a Liga Angolana contra o Controle do Câncer tem estado a desenvolver várias atividades no sentido de ajudar essas mulheres. Mas não basta, porque somos muitas. Sim. Não basta. Nós estamos sempre a fazer campanhas de doações, não é? Muitas mulheres ligam, olha, estamos a precisar, não temos nada para comer. E fica pesado. Por isso é que durante o ano todo nós estamos a fazer campanhas de sensibilização, estamos a colher doações para ajudarmos essas pessoas. Claro. Porque nós precisamos, de facto, de olhar para essas pessoas. Senão nós vamos ter um número elevado a cada dia que passa de pacientes oncológicos. E não precisava ser assim. Porque o câncer é apenas um diagnóstico e não determina o fim de uma vida. Exatamente. Não podia determinar o fim de uma vida. E olha, só para dizer, eu recebi uma notícia triste de uma minha paciente que ela faleceu, mas não por cancro. Ela faleceu por um AVC, por exemplo. Então, faz jus o que a Antonieta disse há bocado. Então, é importante que as pessoas tenham consciência que existe o cancro e precisamos ter essa empatia com essas pessoas, porque é muito triste o médico ter que definir tratamento, mas tem que pensar e ficar no lugar do paciente e dizer, doutora, se colocares esse tratamento, como a Antonieta já explicou, os efeitos colaterais, e ele vai dizer, doutora, amanhã não venho porque não tenho o que comer. E esse tratamento não se pode fazer em jejum. Não pode. É muito agressivo. Eu reparo que o tratamento em si obriga-nos a comer muito. A gente está constantemente com fome. Exatamente, dá muita fome. Constantemente com fome. E não ter nada para comer isso mata. Claro. Mata. E a par dessa questão também, nós temos apelado, né? E também a doutora Albertina pode confirmar, para além da situação do vínculo empregatício, que muitas das vezes é desligado, muitos pacientes param o tratamento por causa de transporte. É como disse a doutora Albertina, o médico quer dar uma rotina de tratamento, mas tem que pensar no paciente, que não vai ter como fazer aquela alimentação, não vai ter como apanhar táxi 3 vezes na semana. Então, o ideal seria fazer 3 ou 4 químios, então vamos só fazer 2 nessa semana para contar o ir e vir de táxi. Para contar que nestes 2 dias ele vai procurar ter uma melhor alimentação para poder estar mais sustentado fisicamente. Então, é necessário sim. Nós também aproveitamos aqui o Sofá da Mel para fazer um apelo ao nosso executivo. Nós acreditamos que nós temos um executivo que tem estado preocupado com o bem-estar da sociedade. Nós acreditamos no trabalho fortemente que o Ministério da Saúde tem realizado. Então, nós também esperamos do executivo medidas que possam apoiar os pacientes oncológicos e não só, as pessoas que são diagnosticadas com qualquer tipo de doença crônica, que possam, à semelhança do que acontece nos outros países, receberem um relatório que diga que eles estão impossibilitados e que recebam de alguma forma um benefício do Estado. Este benefício que serve para ajudar a alimentação, que serve para ajudar com o transporte. São essas políticas sociais que nós temos apelado, são essas políticas sociais que nós temos gritado para que se olhe para estas pessoas, porque a semelhança do cancro tem as crianças que têm anemia, tem as pessoas que fazem hemodiálise, mas o hospital de hemodiálise, graças a Deus, já tem autocarro, não sei se funciona para todos, não tenho este conhecimento, mas e por que não ter um autocarro, uma linha especial para os pacientes da oncologia? Então, olha, já que tu estás a falar sobre apelos, então também vou apelar, principalmente para as empresas terem essa consciência que existe uma lei, que se calhar agora estes pacientes vão ter este alerta, não é? Que a lei está do seu lado, que os protege. Então vocês que estão a passar por estes processos, acionem advogados. Se vocês forem a um tribunal e disserem não tenho condições, estou a passar por este processo, o tribunal não vai cobrar, ou melhor, há advogados que são gratuitos para defender os vossos interesses. E estas empresas precisam ter essa consciência. Nós estamos a lidar com vidas, com pessoas. E as empresas são montadas por pessoas, não são máquinas que estão dentro das empresas. Então é preciso nós termos esta empatia. Porque é assim, atingiu naquela família, um dia pode ser nas vossas famílias, não é? E nós temos que ter essa consciência. Não é só pensar no dinheiro, nós também temos que pensar nas pessoas. Bem, respirar fundo, não é?
a consciencialização realmente é importante. Uma doença que não escolhe género, crença, extrato social, não escolhe ideologias ou políticas. Mas estas mesmas histórias também podem ser inspiradoras e podem ser documentadas para servirem de exemplo para muitos de nós. E muitas das vezes através da arte. A presidente da Liga Angolana contra o Cancro procedeu em Luanda a abertura oficial da campanha de luta contra o cancro da mama, denominada Outubro Rosa, Novembro Azul, edição 2024, com o objetivo de consciencializar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença. Sob o lema Deixe de lado a pena e abraça o amor, Luzimira João frisou que o objetivo da associação consiste em mobilizar cada vez mais não apenas mulheres, mas a sociedade em geral sobre a importância de realizar exames de rastreio através de campanhas de saúde como feiras e palestras. O evento contou com a presença de autoridades, profissionais de saúde, parceiros, voluntários e membros da comunidade, todos unidos em um esforço conjunto para disseminar informações cruciais sobre essas duas importantes causas de saúde. Durante a atividade, foi feita também uma exposição denominada Instinto de Sobrevivência, com a ilustração de fotografias de mulheres que venceram o cancro. De acordo com a vice-presidente, a exposição vai decorrer ao longo do mês de outubro e novembro. A vice-presidente da associação, Anabela de Fátima, realçou que no ano passado a instituição realizou 54 palestras nos mercados de Luanda, com o objetivo de encorajar outras mulheres que passam pela mesma situação a ultrapassar os traumas e incentivar o diagnóstico precoce. Com base num relatório da OMS, apresentado durante a conferência, o crescimento da população global e o aumento da expectativa de vida eleva a probabilidade do cancro ter um registro de 30 milhões de novos casos por ano, sendo que o número obtido até 2020 era de 19,3 milhões de pessoas a viverem com a doença. A abertura oficial da campanha Outubro Rosa e Novembro Azul foi um momento marcante de sensibilização, educação e solidariedade. E esta iniciativa inspira comunidades a se cuidar, a se informar e a se apoiar mutuamente na busca por uma vida mais saudável e consciente. Juntos podemos fazer a diferença e promover a saúde para todos. Bem, está aqui um trabalho fantástico que no meio de tanta dor também se conseguem fazer coisas muito bonitas e fica aqui o convite para todos vocês aí em casa fazerem a visita. E levarem também esta palavra de consciencialização a todas as pessoas ao vosso redor. E falando em coisas bonitas e agendas e atividades, Antonieta, tens aqui uma agenda de várias atividades da LAC, não é verdade? Tenho sim. A LAC tem estado a desempenhar várias atividades durante o ano todo e durante o mês de outubro não será exceção. No dia 19, a LAC estará fazendo uma visita ao IAC, e nós vamos estar a fazer a distribuição de laços, lenços e perucas, conforme a Kátia disse muito bem, para aquelas mulheres sentirem-se também bonitas, acarinhadas. Nós precisamos. E no dia 19 temos a gala de beneficência. Dia 29, que é a gala de beneficência com o tema Com amor é mais fácil. Só precisamos de amor. Exatamente. Certo. E no dia 26 nós temos a nossa marcha solidária. Nós vamos ter uma abordagem sobre o estilo de vida saudável, não é? Para levarmos ao público em geral a importância de mantermos uma alimentação regrada, equilibrada e saudável. Físico, certo? E estamos aqui de uma parte do tratamento do câncer, não é? E esta atividade vai ter a concentração no IAC. Vamos então estar fazendo a nossa caminhada até na Baía de Luanda. Eu também gostava aqui de falar rapidinho que a LAC teve várias realizações, não é, este ano. Tivemos 4 sensibilizações nos mercados e igrejas. Nós tivemos 4 sensibilizações também no IAC, não é? Tivemos workshop onde nós demos às mulheres oncológicas a possibilidade de mostrar um outro visual. Foi Sim, de transformação, maquilhagem e toda essa situação. E tivemos aula de zumba. E agora a casa, que está a ser construída para as guerreiras, a casa de passagem. E eu até vou deixar aqui uma nota, porque nós estamos mesmo com muito pouco tempo. As empresas podem contribuir com alimentos, com bens, com móveis,
para a casa de passagem. Uma casa de passagem está a ser construída para as guerreiras que vêm das províncias. Está Exatamente. bem? Kátia, considerações finais para terminarmos? Agradeço o convite meu e também dizer que a Associação Semana Rosa Angola também temos uma agenda grande, mas quem quiser ver a nossa agenda pode entrar nas nossas redes sociais, Semana Rosa Angola. Já passou a nossa conferência de imprensa, que nós já apresentamos a nossa agenda, vamos estar a fazer sensibilização nos mercados, o nosso ciclo de palestras, vamos estar a realizar a nossa caminhada. Este ano, a nossa caminhada não será em Luanda, será na província de Benguela. Convidamos todos e convidamos os empresários da província de Benguela para estarem connosco, a nos apoiarem, a caminharem connosco. Doutora, o alerta. Bom, homens e mulheres. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Aqui foi falado muita coisa, mas a prevenção é a chave de tudo. Porque prevenir é melhor que tratar. É mais caro tratar do que prevenir. Exato. Então, infelizmente, ainda não se sabe as verdadeiras causas do cancro de mama. Mas eu tenho como antecipar a sua chegada, é fazendo o autoexame da mama. E como passou as imagens do autoexame. Exato. Então faça, você que é mulher, todos os dias, 8 dias após a menstruação, faça o autoexame. Aquela mulher que já não menstrua, 8 dias, escolha um dia no mês e faça o autoexame. Para fazer depois o comparativo. Com certeza. Aí é importante dizer, após essa avaliação de 1 ano, mesmo que não encontre alguma alteração na mama, é importante procurar fazer o teu ginecologista. Ecografia. É importante ver como é que está a sua mama a partir de um profissional de saúde. Agora, os homens, é mais fácil. Basta passar a mão no peitoral. Ele não precisa taxativamente fazer um autoexame, mas todos os dias ele vai passando a mão. De forma consciente ou inconsciente, ele pode detectar alguma alteração. Agora, é importante que as pessoas procurem mais cedo os serviços de saúde. Mas eu vou chegar até a doutora Albertina. Nós já temos hospitais municipais, temos centros médicos. O colega vai observar. Se ela achar que há necessidade de transferir, ele transfere o paciente. Então, é importante que a gente dê a máscara nos centros de saúde para que possamos reduzir a mortalidade das pacientes, quer com cancro de mama, como os outros tipos de cancro. Muito obrigada. Muito obrigada às três pela vossa presença. Muito obrigada a vocês também pela audiência e espero que com todas as partilhas que foram feitas aqui, vocês também possam chegar com informação a outras pessoas, não é? A acabarem por replicar. A todas as pessoas que estão a passar por este processo, um grande abraço. Com toda a certeza, Deus vai operar e vai correr tudo bem. Acreditem. Famílias, apoiem-se, que é muito importante o apoio da família. Estão aqui estas pessoas a falarem da importância do apoio da família. Um beijinho muito grande para quem nos assiste Além Fronteiras. O Conversas com Mel passa todos os sábados às 18h45 aqui na Rede Girassol, nas 3 plataformas de televisão, canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo, 508 da DSTV. E também é transmitido através do YouTube e da nossa página do Facebook para todo o mundo. Portanto, um beijinho muito grande para vocês. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Rede Girassol Angola, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn. Eu sou a Mel Chaves com 2 L's. Um beijinho e até para a semana. Conversas com Mel. Um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora